O Flamengo subiu o morro e encontrou dificuldades de sempre, mas saiu com um empate ali, com um bom resultado da altitude. Poderia ter sido uma vitória? Até poderia. Talvez tenha faltado ousadia. Eu acho leviano da minha parte falar isso, mas é claro que o jogo, a gente está acostumado a ver o Flamengo um pouco mais ofensivo. O Felipe Luiz tomou decisões defensivas para essa partida e eu vou te explicar nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquês. Então, deixa o like, se inscreve no canal aí, pra gente alcançar os 83 mil logo, pra poder chegar aos 100 mil durante o Mundial de Clubes. Lembrando que eu vou estar lá presencialmente, vai ter conteúdo vlog exclusivo aos membros do canal. E também eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo para os membros do canal, que contribuem com R$5 por mês. E durante também esse período eu vou estar lá em loco fazendo as transmissões táticas, além de conteúdo exclusivo diário aos membros do canal. Seja membro do canal e acompanhe o meu trabalho independente contribuindo com ele, tá bom? Então vamos falar dessa partida. Aí ele joga normalmente num 4-1-4-1 e eu apostei nessa escalação aí. No fim do dia a gente viu uma outra escalação, que foi um 4-2-3-1. Aquela escalação que eu falei anteriormente até jogou uma parte grande do segundo tempo. Ou seja, ele voltou para aquela formação que era um pouco mais ofensiva, e eu vou te explicar aonde que ela era mais ofensiva. Então esse 4-2-3-1 se dava muito por conta de um movimento específico do Minda que a gente vai explicar aqui já já. O Flamengo foi no 4-2-3-1, dessa vez o Arrasca como meia mesmo, e o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo e não mais no comando do ataque, com o Juninho de centroavante. Seria importante ter um centroavante no jogo, né? E esse jogo passou, as opções do Felipe passaram por dois eixos principais, que eram as duas pontas. Se você acompanhou o pré-jogo, você se lembra que eu falei que os laterais adversários tinham uma dinâmica de perseguição aos pontas. E o Felipe Luiz preparou o lado direito com o Gerson fazendo esse encaixe para manipular o Quiñones, o que, na minha opinião, correto, né? E era isso mesmo. Isso teria gerado espaços para o Wesley se o Gerson tivesse feito um bom jogo. Mas do lado esquerdo ele optou por um trabalho na profundidade com o Bruno Henrique. Assim, a ideia era boa também, porque assim você empurra, né, o De La Cruz para o próprio campo e tenta jogar nas costas dele. Eu já tinha mostrado para vocês que ele é um lateral bastante inocente pela pouca idade. O problema é que pela opção da LDU de marcar o Arrascaeta individualmente com o Minda, isso acabou, ao invés de dar espaço ao Arrasca, acabou tirando o espaço do Arrasca, que ficou muito marcado, encastelado ali. E o Flamengo apostando na profundidade, é claro que teria algumas dificuldades para colocar essa bola no espaço, porque a bola se comporta de uma forma muito diferente na altitude e essa velocidade dificulta o domínio, o passe na profundidade tende a não entrar. Então apostar num jogo de passe à profundidade não seria, digamos assim, o mais indicado. Mas bora te mostrar em campo o que é isso. Um dos primeiros lances do jogo demonstram muito claramente a intenção do Flamengo. Ao invés de jogar os laterais para trás ali desses pontas da LDU, o Flamengo optou por trazer eles um pouco mais para junto da saída de bola para sustentar melhor essa saída. Embora ele não pressionasse, como vocês podem ver, ela não pressionaria, o Flamengo até ficaria atraindo. A gente vê aí muito claramente o encaixe individual do Minda ao Arrascaeta e o Quiñones tendo que largar a lateral para procurar o Gerson. Esse movimento tático do Gerson foi muito interessante, tá? E a gente vê a linha de base deles com 3, o Juninho segurando 2, como todo centroavante faz com times que deixam sobra, e o Bruno Henrique ali segurando o De La Cruz. A ideia era formar um grande espaço ali para o Arrascaeta jogar, para Arrascaeta e Gerson tentarem fazer um 2 contra 1 em cima do Grueso. Só que o encaixe individual do Minda acabou atrapalhando um pouco isso. E aí o que restou? Restou o trabalho em profundidade, seja para o Wesley
Wesley, seja para o Bruno Henrique. Logo no começo do jogo, o bom passe do Danilo conectou o Bruno Henrique e o Flamengo quase gerou uma chance de gol com a ultrapassagem do Ayrton Lucas, que fez um grande jogo. Depois de muito tempo, ele fez um grande jogo. Isso é muito importante para o Flamengo. Uma coisa que eu gostei muito do Flamengo é na construção ele ter trocado bolas no pé, né? O time que se preocupou muito em trocar passes com bola no pé. Muita gente reclamando do Everton Araújo, acho que reclamaram no automático, né? Porque ele fez um bom jogo, na minha opinião, né? E aí, o Flamengo tinha ali sempre na profundidade a opção de dar o passe do Bruno Henrique quando desafogava o jogo. Só que, gente, você vai arriscar um passe desse na profundidade, os jogadores não se sentiam confiantes para arriscar esses passes corretamente, né? É muito difícil de entrar esses passes na altitude porque a bola se comporta diferente. E aí, isso não foi acontecendo. O LDU, por sua vez, tinha só essa jogada, né? Essa diagonal longa que a gente tinha avisado do AD. O AD que, por sinal, é raça Flá, né? Ele quase faz ali 2 gols pro Flamengo. Ele foi o jogador mais perigoso do Flamengo no primeiro tempo. Foi o AD, na verdade, o AD foi o jogador mais perigoso do primeiro tempo. Fosse pela LDU, fosse pelo Flamengo. E aí, esse lance estava impedido até, mas representa o quanto esse time só tinha praticamente essa nota ofensiva. A LDU não é um time forte, tá? E acabava não conseguindo explorar muito ali essa diagonal longa, porque era a única jogada que o time tinha. Aqui a gente vê de uma forma ampla aquilo que eu falei para vocês. Então a gente tem o Arrascaeta carregando o Minda pelo campo inteiro, e aí isso acabando virando num 4-2-3-1, o Gerson indo para cima do Gruezo, gerando a dúvida entre Gruezo e Quinones, e mesmo a bola estando mais pro lado direito do que pro esquerdo, a gente vê um latifúndio ali para que o Wesley pudesse explorar. É fácil explorar? Não é. Não é por quê? Porque é muito difícil você trabalhar o jogo da profundidade com a altitude, com o fator altitude. E aí é por isso que talvez o planejamento do jogo tenha considerado uma premissa muito difícil de ser aproveitada. Nesse lance acabou dando certo, o Wesley gerando ali o 2 contra 1 por dentro, né? O Gruezo ficando ali, na verdade o Gruezo sendo arrastado pelo Gerson e o Minda ficando ali no 1 contra 2, o Arrascaeta livre ali nas costas do Minda, o Wesley faz a opção errada de jogada, o Wesley fez um primeiro tempo muito ruim, em um segundo excepcional, né? Impressionante isso, mas a bola volta pro Arrasca finalizar, acabou finalizando mascado, as finalizações que o Arrasca teve para fazer no jogo foram de canhota, ele estava muito marcado, né? Muito marcado o jogo todo. E a aposta da LDU continuava sendo só essa jogada na profundidade, tentando jogar nas costas do Wesley, né? E foi a finalização que eles tiveram no primeiro tempo, a finalização com condição de jogo, né? Que eles tiveram no primeiro tempo com o Alzugaray, que normalmente finaliza bem. Pois bem, o Flamengo continuava tendo, né, esse espaço com o Wesley e continuava fixando o Bruno Henrique do outro lado. Se o Gerson tivesse bem, como eu falei, ou se o jogo fosse a nível do mar, o Flamengo teria criado muitas chances de gol, teria com certeza criado muitas chances de gol, mas essa não era a realidade do jogo, né? E aí isso acabou ficando com uma única chance de gol no primeiro tempo, que foi oriundo dessa saída longa da LDU e o Léo Ortiz já orientado, fazendo o corte orientado e dando no Gerson. Enquanto o Gerson ainda nem recebeu a bola, o Arrascaeta já tá se projetando, fazendo facão, já ganhando as costas do Minda, e o Gerson já vê mesmo de costa, né, e faz esse bom passe. O Juninho sai da bola inteligentemente e o Arrasca tem uma situação ali bem à feição para finalizar de canhota. Ele tem uma boa finalização de canhota, mas essa foi fraca e acabou. O goleiro da LDU, que era o reserva, né, e não foi muito bem testado, ele acabou defendendo a bola. Como já era previsto, gente, como sempre acontece na altitude, o segundo tempo reservou um adversário diferente, um adversário que marcou mais alto e abriu mão daquele encaixe individual no Arrascaeta para levar o Minda para marcar mais alto. Logo em seguida, o Minda seria substituído pelo Villamil e isso meio que consolidava, isso meio que era consolidado já o time nesse 4-1-4-1. Além disso, esses pontas deles passaram a ir nos zagueiros
zagueiros do Flamengo, gerando um pouco mais de espaço por dentro, que o Flamengo aproveitaria, tá? Se o Juninho, que fez um ótimo jogo sem a bola, tivesse feito um jogo bom com ela, o Flamengo possivelmente teria criado chances também no início do segundo tempo. Tá? Por quê? Porque ele acabava errando as matadas, né? Por mais que ele tivesse bem ali no momento sem bola, se movimentando bem, dificultando os caras no sem bola e também facilitando o jogo do Flamengo, gerando apoio, ele não estava conseguindo dominar as bolas. Primeira vez que ele joga na altitude, né? É também algo compreensível. Quando a bola chegava ao Bruno Henrique, o Flamengo não tinha jogo entre linhas, né? Porque ele é o cara da profundidade. Só que você não consegue acionar a profundidade na altitude. Então o Bruno Henrique ficou sem função, né? Desse jogo, eu acho que ele tá absolvido. Até que aos 70 e poucos minutos, o Flamengo começou a apresentar um comportamento que me irrita muito. Me irrita demais e eu vou te mostrar qual é. Aqui o Everton Araújo faz um grande bote ali e o Cebolinha, que já tinha entrado no jogo, ganha as costas ali do De La Cruz. Ótimo. Só que o Flamengo já estava com desgaste. E o Pedro já tinha entrado, estava só o Pedro ali na área, não tinha ninguém acompanhando, chegando ali de trás para finalizar da frente da área. O que o Cebolinha vai fazer? Ele vai levar a bola para o fundo e vai tentar um cruzamento, né, para o Pedro. Ele vai tentar colocar essa bola no Pedro, essa bola fraquinha, flutuante. E o goleiro adversário encaixa, papai. Quando o goleiro adversário encaixa, ele consegue acionar contra-ataque. O Flamengo acabou dando sorte nessa e competência, conseguindo marcar e quase gerou uma chance de gol logo em seguida, né? Porque o Luiz Araújo entendeu qual era o jogo. O jogo era definir as jogadas e finalizar. E ele foi muito bem nesse drible curto, que é a especialidade dele, né? E acabou não fazendo a outra especialidade dele, que é finalizar. É engraçado que o Luiz sempre opta por finalizar chapando, ou de peito de pé, com um pouco de curva, né? A curva da colher. E essa ele decidiu encher o pé de peito totalmente contra o que ele normalmente faz e contra o que deveria ser feito na altitude. Mas, gente, é melhor finalizar assim, pra fora, do que finalizar uma finalização que o cara vai encaixar e ligar um contra-ataque, especialmente na altitude. E o Flamengo sofreu nos últimos 5, 6, 10 minutos de jogo muito por conta desse lance aí. Ele tá no campo de ataque, vai ter 3 oportunidades de finalizar. 1, 2, 3. 3 oportunidades de finalizar. Não finaliza. E aí o que acontece? Contra-ataque. A partir desse contra-ataque, a LDU vai ligar rápido ali as costas do Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas até heroicamente vai salvar e vai virar um escanteio. A partir desse escanteio, os caras colocaram 450 bolas na área do Flamengo. E foram tendo lateral ofensivo, escanteio, PPP, papapá. E isso vai dificultando o jogo. Isso vai tornando uma pressão, isso vai deixando o time recuado. E time que, anotem aí, jogadores do Flamengo que assistem o canal, eu acho que quase nenhum, ou nenhum, mas bora lá. Anotem aí, time que não chuta, sofre contra-ataque. Time que não chuta, sofre contra-ataque. Time que não chuta, sofre contra-ataque. Tinha que escrever isso nas paredes ali do vestiário, tinha que alguém gritar, acordar eles gritando na concentração, gritando isso no ouvido deles, especialmente os jogadores de ataque. O time não tem grandes coordenações de jogadas ofensivas, vamos falar a verdade aqui. O time tem ainda problemas no último terço do campo ali para finalizar as jogadas. O time tem problemas, mas, cara, quando o time tem problemas, você faz um futebol mais rústico, especialmente na altitude. Sem cavadinha, sem letrinha. E sem deixar de finalizar, especialmente porque isso vai expor a tua defesa. A defesa do Flamengo é a melhor linha de defesa que o Flamengo tem em muito tempo, e olha que nesse jogo o Alexandro nem jogou. A linha de defesa com o Alexandro é superior à linha de defesa de 2019. Então esse time tá muito sólido defensivamente. E esse jogo foi pensado a partir da defesa. Por quê? Porque a partir do momento que o Felipe não escolhe usar o ponta do entrelinhas para manipular ali os laterais do adversário, ele tá escolhendo o quê? Que o lado esquerdo, especialmente, seja uma jogada mais na profundidade. Ou seja, eu vou jogar o passe na profundidade, se eu acertar eu ganho as costas dele, se eu errar a bola sai pela lateral e eu não vou tentar numa zona congestionada, arriscar perder muita bola numa zona congestionada para tomar transição. E o time não foi ameaçado mesmo. Foi um bom planejamento defensivo do time, tá? E isso acaba que traz
ali um ponto que quase que coloca o Flamengo próximo da classificação. Pô, Falso 9, tu tá doido, o Flamengo não vai classificar, eu tô revoltado. Calma, segura a emoção aí, tá? Se o Flamengo fizer os 6 pontos em casa, que é muito difícil não fazer, vai ter que se esforçar muito pra não conseguir fazer, o Flamengo tá classificado. Com 10 pontos, o Flamengo vai se classificar. Pode anotar aí. Ah, mas Falso 9, eu não acredito. Então não acredita. Não acredita, tá bom? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e o Flamengo ainda vai ganhar lá do Córdoba, lá em Santiago del Estero, tá bom? Valeu!